Como a inteligência artificial influenciará no mercado de trabalho? Quais as profissões deixarão de existir? Os robôs querem nossos empregos? São essas e outras perguntas que John Pugliano, autor do livro Os Robôs Querem o Seu Emprego, se propôs a responder. Para Pugliano, a automatização é um compromisso entre a complexidade e o custo. Ou seja, por mais simples que seja uma tarefa, se sua automatização significar um custo menor, ela será implementada. Além do custo, a qualidade do produto seria ampliada. Quando se trata de quais profissões serão mais afetadas com a implementação da inteligência artificial, temos que pensar quais tipos de coisas nós fazemos melhor que as máquinas. Segundo o Citi Research, o corretor de seguros, trabalhador agrícola e operador de furadeira são profissionais com mais de 90% de chance de serem substituídos por máquinas a curto prazo. As demais profissões são de madeireiro, carteiro e joalheiro. As rotinas dessas profissões, por exemplo, podem ser facilmente substituídas por máquinas, de maneira muito mais barata e eficiente. Com isso, podemos ver um padrão. As áreas de manufatura, transporte, armazenamento e defesa estão muito mais propensas a serem substituídas do que profissões das áreas de saúde, ciência e tecnologia, comunicação e educação. Já as profissões do futuro são de engenheiro de software, cientista de dados e pesquisadores da área de IA. Seres humanos possuem comportamentos, emoções e estruturas extremamente complexas, até mesmo impossíveis de serem reproduzidas por máquinas, por mais avançadas que sejam essas tecnologias. Por isso, essas habilidades devem ser o grande diferencial nos trabalhos do futuro. Pugliano dá o nome a essas habilidades de atributos de apoio. São eles bondade, competência, comunicação e criatividade. Não existe código, nem existirá, que possa simular qualquer um desses atributos, pois é basicamente isso o que diferencia os humanos das máquinas. A bondade se faz necessária num tempo em que as pessoas poderão escolher entre interação humana e processos automatizados. Essa interação certamente será mais cara e terá que ser minimamente agradável. Imagine que você tenha sido vítima de um crime e tenha que reportar o ocorrido à polícia. Seria muito mais fácil e agradável reportar o incidente a um simpático agente da polícia do que preencher um formulário online. Já a incompetência não será mais tolerada no mundo da precisão robótica. O feedback de dados exploratórios e das redes sociais irá avaliar instantaneamente o desempenho de todos os trabalhadores. Aqueles que tiverem avaliações ruins ficarão sem emprego ou clientes, como já acontece de certa forma hoje em dia. A comunicação é o grande trunfo do ser humano, e é uma ação complexa que se estende da cultura humana até o diálogo com robôs. A economia do futuro vai precisar de agentes de marketing eloquentes e de conhecedores de tecnologia que saibam falar a linguagem das máquinas. A habilidade artística e os trabalhos envolvendo artes são, sem dúvida, áreas intangíveis do ponto de vista robótico. Máquinas jamais conseguirão produzir arte por se tratarem de campos exclusivamente humanos. É claro que já é possível, inclusive, que máquinas criem pinturas ou músicas, mas como toda arte demanda, esse tipo de arte artificial não possui abstração. Historicamente, trabalhos simples e rotineiros foram sendo substituídos por processos automatizados. São exemplos limpadores de chaminés, entregadores de leite, cortador de gelo, operador de telefonia e arrumador de pinos de boliche. É claro que essas mudanças acontecem de acordo com o nível de desenvolvimento tecnológico de cada lugar. No Brasil, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, o trabalho do frentista é assegurado por lei, sendo vedado o uso de máquinas de autoatendimento em postos de gasolina. A questão, no entanto, é saber até quando essa lei estará em vigor, porque, de acordo com o Pugliano, esse é um exemplo de atividade facilmente substituível. Mesmo não se tratando propriamente de inteligência artificial, é um exemplo típico de profissão com prazo de validade curto. Logo, tudo o que poderá ser automatizado será automatizado, e devemos abandonar habilidades muito abrangentes, como, por exemplo, algo que um carpinteiro e um cardiologista poderiam fazer sem problemas, e investir em atividades que demandem conhecimentos específicos ou impossíveis de serem reproduzidas por máquinas. É comum achar que a IA é um risco aos empregos, e esse pensamento não é inédito na história humana. Na época da Revolução Industrial, dizia-se que as máquinas causariam desemprego, fome e miséria para os trabalhadores, quando na verdade os resultados se mostraram completamente diferentes. De fato, existiam muitos postos de trabalho naquela época,
mas isso não significava que esses trabalhos eram salubres ou poupavam o trabalhador da miséria. Hoje em dia, pode-se dizer que vivemos o mesmo dilema. Pessoas dizendo que a IA iria acabar com empregos e aumentar a miséria ilustram muito bem o pensamento dos trabalhadores antes da Revolução Industrial. Desde o início do capitalismo moderno, vivenciamos constantemente um processo de substituição de tecnologias, mas não olhamos para o passado com tristeza nem saudade dos empregos que perdemos. Em vez disso, já aceitamos como naturais as conveniências de que desfrutamos, e é por causa delas que temos hoje os nossos empregos. Querer que a mecanização, a automatização e a robótica sejam bloqueadas e que toda a economia seja engessada e impedida de progredir simplesmente porque as pessoas estão perdendo seus empregos é um recurso meramente emocional sem qualquer base lógica. Nenhuma economia rica se desenvolveu protegendo empregos, pois a destruição de empregos obsoletos representa o próprio sinal do progresso. Há vários empregos que existem hoje e que nem sequer eram imaginados há 10 anos, como, por exemplo, gestor de mídias sociais, engenheiro de cibersegurança, cientista de dados, especialistas em inteligência artificial e desenvolvedor de JavaScript. Além disso, vários empregos que existiam há 10 anos não mais existem hoje, e a maioria dos empregos que existirá no futuro ainda não existe hoje. Querer frear esse progresso em nome da proteção de alguns empregos é uma atitude que, caso tivesse sido seguida lá atrás, faria com que ainda hoje estivéssemos esperando a telefonista completar nossa ligação.